Pessoal, então dando continuidade ao tema que a gente estava trabalhando, a gente viu lá a primeira e a segunda lei de Newton, e antes de ver a terceira lei de Newton, a ideia é apresentar algumas forças para vocês e a gente conseguir resolver alguns exercícios de aplicação dessa segunda lei. Tá? Na última aula eu dei alguns exemplos a respeito da primeira lei, tá? E na sequência a gente vê então agora algumas aplicações da segunda lei. Antes disso eu preciso falar de algumas forças especiais. A primeira delas, a força peso, está associada com a força gravitacional. Tá? O peso é uma medida do módulo da força gravitacional, ou seja, a intensidade da força gravitacional que atua sobre os corpos próximos à superfície da Terra. Então eu falei em algumas aulas atrás que todos os corpos próximos à superfície da Terra caem em direção ao seu centro com uma aceleração gravitacional que é G, tá? A aceleração da gravidade em direção ao centro da Terra. Tá? Então, se tem uma aceleração, de acordo com a segunda lei, então a gente poderia associar um conceito de força com essa aceleração. E a força que aparece é a força gravitacional para baixo. Força gravitacional, cuja intensidade que a gente pode medir, o valor dessa força, em módulo, o número associado com essa força, vai ser o peso. Né? O peso vai ser representado pela letra P maiúsculo, que vai ser basicamente, então, força, massa vezes aceleração. Peso vai ser massa vezes aceleração da gravidade. Tá? Massa vezes aceleração da gravidade. Então, quando a gente vai a uma farmácia para medir o peso, a gente está falando de uma forma equivocada o termo. Tá? Porque a gente fala em medir o peso, mas na realidade o que a gente está indo fazer na farmácia é medir uma massa. Tá? Assim como a gente chega num balcão e pede 1 kg de banana, 1 kg de arroz ou 5 kg de arroz. Tá? Então lá a gente está pedindo massa. Tá? O conceito estaria correto. A gente não vai pesar 1 kg de arroz, a gente vai medir a massa do arroz. Tá? Então, se a gente vai numa farmácia, a gente não vai se pesar, a gente vai medir a massa, a gente vai se massar. Tá? Vai medir a massa da pessoa. Tá? Para mim, que tem uma massa de 93 kg, o meu peso, então aqui está a massa, o meu peso vai ser, se eu considerar a aceleração gravitacional como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser 93 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, o que dá um peso para mim de 930 newtons. Porque aqui está no sistema internacional, então o meu peso 930 newtons. Tá? Bem maior do que o valor indicado na balança, que é a massa de 93 kg. Tá bem? Bom, quando a gente fala que os corpos caem com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a gente está desprezando o efeito de atrito com o ar. Então a gente está desprezando o efeito do ar. Mas, no dia a dia, se a gente fosse pensar um corpo caindo em direção ao centro da Terra, nós teríamos que considerá-lo, se no enunciado não solicitar para desprezar o atrito com o ar. Tá? Então tem a queda em direção ao centro de um corpo. Em princípio,
vai ter uma força gravitacional cujo módulo, o valor da força é o peso que aponta para o centro da Terra, mas o atrito com o ar faz com que tenha uma força de resistência aqui, força resistiva, a resistência com o ar, uma força F. O corpo, se ele continuar caindo em direção ao centro da Terra, a força resultante ainda aponta para baixo, força resultante aponta para baixo. Se a gente olhar, força resultante vai ser a força maior menos a menor. Então, nesse caso aqui, a força resultante é o peso menos a força resistiva. Tá? E aí ele cairia com uma aceleração que não é bem igual à gravitacional, porque está reduzido aqui a força-peso com o atrito com o ar. Se a gente aumenta a área do corpo, na parte de baixo, esta força resistiva aumenta. É o caso do paraquedas, onde tem uma área bem grande e o paraquedas então faz uma resistência maior com o ar, quanto maior a área do paraquedas. Depois de um certo tempo, o paraquedista se soltou, abriu o paraquedas. Depois de um certo tempo, ele atinge uma velocidade constante. Por quê? Porque este termo aqui acaba se igualando a zero. A força resistiva vai ficando tão grande que se iguala ao peso e a força resultante fica zero. E aí, de acordo com a primeira lei, se a força resultante é zero, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou ele está em repouso. Então, a partir desse ponto, ele cai com uma velocidade final, que é constante, que é chamado de velocidade terminal. Vai ser a velocidade vertical final de um paraquedista. E ela fica constante até ele encostar no solo. E ela fica constante até ele tocar no solo. Não é uma velocidade tão grande, velocidade terminal, velocidade limite de queda. E aí, quando tocar no solo, a velocidade não é tão grande quanto uma queda, sei lá, de uma altitude de, sei lá, 2.000 metros, 5.000 metros de altitude. Ele cai, o atrito com o ar dos paraquedas faz com que a força resistiva fique igual à força-peso, e a força resultante sobre o paraquedas e a pessoa fica igual a zero. Ele vai cair com uma velocidade constante até tocar o solo. E essa velocidade não é tão grande que não causa, ela não é muito grande, de forma que não causa danos na pessoa caindo com o paraquedas. Claro, algumas vezes pode se machucar um pouquinho, uma torção de tornozelo, alguma coisa assim, mas é algo bem leve. Não é uma queda como uma aceleração maior do que, sei lá, do que 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bem? Então, força-peso é a primeira força que a gente vê. Tem alguns exercícios sobre a força-peso aí no livro, na página 136, eu vou resolver com vocês o exercício de número 13, que diz o seguinte: na superfície da Lua, a aceleração da gravidade é aproximadamente, vamos botar gravidade da Lua, aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. E na superfície da Terra, então o G da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado.
quanto pesa na Lua um objeto que aqui na Terra pesa, então peso na Terra igual 50 newtons. Então nós temos o peso na Terra e a aceleração gravitacional na Terra, dá para nós descobrirmos a massa do corpo. Porque a gente viu que peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então aqui eu colocaria 50 newtons, que é o peso, igual a massa na Terra, vai ser a mesma massa na Lua, vezes a aceleração gravitacional na Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então a massa na Terra, que vai ser a mesma massa na Lua, passa o 10 dividindo, 50 newtons dividido por 10 metros por segundo ao quadrado, isto dá 5 kg. Tá? Então o corpo pesa 5 kg. Desculpa, a massa do corpo é de 5 kg. Tá? Então na Lua, sua massa permanece a mesma. O que muda é o peso. Então o peso na Lua vai ser a massa na Lua vezes a aceleração gravitacional da Lua. Ou seja, peso na Lua é 5 kg, é a mesma massa da Terra, vezes a aceleração gravitacional da Lua, que é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Isto aqui dá 8 newtons. Então na Terra o corpo pesa 50 newtons, na Lua o corpo pesa 8 newtons. Isto porque a força gravitacional está associada com a massa do corpo que está o atraindo. Então a massa da Terra é bem maior do que a massa da Lua, portanto a força gravitacional na Terra, o peso na Terra, é bem maior do que o peso na Lua. Tá? Dá para ver pela aceleração, na Terra é quase 6 ou 7 vezes maior a aceleração gravitacional em relação à da Lua. Tá bem, pessoal? Tem um outro exercício na mesma página, que é o exercício lembrando, tá, pessoal, que o peso atua sempre em direção ao centro da Terra, tá? A força, peso, sempre em direção ao centro da Terra. Na número 14, qual é a força resultante que atua sobre um corpo de 10 newtons em queda quando ele sofre 4 newtons de resistência do ar? Então tem um corpo em queda, o peso dele é 10 newtons. E a força de resistência aqui é de 4 newtons. Então ele quer saber a força resultante. FR vale quanto? Então aqui força resultante, duas forças na mesma direção, as duas na direção vertical, estão em sentidos opostos, uma atua para baixo, a outra para cima, se faz a maior menos a menor. Então aqui 10 newtons menos 4 newtons, o que dá 6 newtons vertical para baixo, na direção da força maior. Tá? Vertical é a direção e para baixo é o
sentido da força. Uma outra força que eu gostaria de falar para vocês é a força de tração. Vamos falar força normal antes. Força normal. Representado por um F e um Nzinho. Tá? É uma força que atua sobre um corpo quando ele está apoiado sobre uma superfície. Aponta perpendicularmente à superfície e atua sobre o corpo. Então, assim, se tiver o corpo apoiado sobre uma superfície, vamos pensar uma superfície horizontal, vai aparecer uma força sobre o corpo que é perpendicular à superfície, aqui forma um ângulo de 90 graus, tá? Que é a força normal. Então, se a gente pensar em termos das forças que existem nesta situação aqui, a gente já pode identificar que como o corpo tem massa, ele tem a força peso atuando aqui para baixo. Tá? Como não tem movimento na vertical, tá? O corpo não está entrando para dentro da superfície, também não está sendo puxado aqui para cima. Neste caso aqui, onde o corpo está apoiado sobre a horizontal, a força normal, ou a força resultante, é zero. Então a gente vai ter a força normal menos a força peso igual a zero, ou força normal é igual ao peso. Tá? Força resultante é uma menos a outra, porque as duas atuam em sentidos opostos. Tá? Essa força é zero porque não está acelerado, o corpo está em repouso, então ele está em equilíbrio estático, ele não está se movimentando. Tá? Então, força resultante é zero, ou seja, a normal menos o peso igual a zero, ou força normal é igual ao peso. Tá? Por que eu coloquei normal antes do peso? Porque aqui a gente vai pensar em termos de referência, o nosso eixo Y aponta para cima. Tá? Então, vamos pegar sempre as forças que apontam para cima, menos as que atuam para baixo. Tá? Poderia ter feito ao contrário também, peso menos força normal é igual a zero. Tá? Vai dar mesmo resultado. Tá? Então, força normal. Toda vez que tem um corpo apoiado sobre uma superfície, vai ter uma força normal, e essa força normal vai ser perpendicular à superfície. Se o corpo está apoiado na horizontal, a força normal é igual ao peso. Tá? Certo? Se houverem só essas duas forças. Claro que se a gente pensasse uma situação onde existem mais forças do que estas, tá? Pode acontecer da normal não ser
exatamente igual ao peso. Por exemplo, se tiver um corpo assim e uma força inclinada, eu vou colocar aqui 5 newtons, onde a componente vertical desta força aqui é 3 newtons, tá? Então tem uma direção para a componente vertical. Eu não ensinei a decompor o vetor, tá? Mas aqui eu estou dizendo que uma vale 3 newtons e que a outra vale para cá 4 newtons, tá? E este corpo tem massa de 3 quilogramas. O que vai acontecer? O peso deste corpo é massa vezes gravidade. Nós vamos usar a gravidade igual a 10. Então o peso vai ser 3 vezes 10, 30 newtons. Então temos um peso aqui para baixo, 30 newtons, que a gente calculou o valor dele. Em princípio só tínhamos a massa. E como ele está apoiado sobre a superfície, tem aqui também a força normal. Como descobrir a força normal? Tá? Se a gente pensar na vertical, somente na vertical, pensar somente na vertical, a gente vai ter o quê? Que o corpo está sujeito a uma força para baixo, 30 newtons, que é o peso, uma força para cima, que é a força normal, Fn, e ainda tem essa componente da força aqui, o vertical, que é de 3 newtons. Então tem 3 newtons aqui para cima. Qual vai ser a força resultante? Força resultante é igual a zero. Por quê? Porque o corpo não está se movimentando para cima nem para baixo. Não foi indicado aqui que tinha uma aceleração. Tá? Força resultante igual a zero. Então eu vou fazer força normal mais, está apontando para cima, 3 newtons, menos 30 newtons para baixo, é igual a zero. Tá? Somo as forças que atuam para cima menos as forças que atuam para baixo. Tá? Normal mais 3 newtons menos 30 newtons igual a zero. Tá? Ou seja, vai ficar força normal menos 27 newtons igual a zero. Dá para passar para o outro lado da igualdade o menos 27. Força normal igual mais 27 newtons. Então, neste caso aqui, apareceu uma força inclinada, e essa força inclinada já fez com que a força normal não fosse mais igual ao peso. Tá? Então, o peso era 30 newtons, a normal nesse caso é 27 newtons. Tem outros casos onde a normal não é igual ao peso, e aí precisaríamos decompor os vetores. Eu vou ensinar de forma rápida aqui um pouquinho para ver se a gente consegue esclarecer, né? Que é o caso de um plano inclinado. Então, num plano inclinado, assim, a gente pode ter um corpo descendo esta superfície de massa M. Vai aparecer o peso atuando aqui para baixo e a força normal perpendicular à superfície atuando assim. Tá? Se esse ângulo aqui for um ângulo alfa, dá para mostrar que esse ângulo aparece aqui, ó, pessoal. Aqui o alfa. Tá? É o mesmo ângulo alfa que aparece ali. E em termos de movimento, dá para decompor o vetor, que está assim, peso, nas duas direções.
esta aqui, que está na direção da força normal, que vai ser P, é o cateto adjacente, P cosseno de alfa, e esta parte aqui, que é P seno de alfa. Tá? Ah, como é que a gente sabe quando é cosseno, quando é seno? Se a gente pegar um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo, assim, tem um ângulo reto, 90 graus. Se o ângulo que eu estou usando é este aqui, alfa, o lado que está colado no alfa, este lado aqui que está colado no alfa, é o cateto adjacente, e este lado que está na frente do ângulo, esse lado que está na frente do ângulo, em frente ao ângulo, vai ser o cateto oposto. Sempre que eu tiver um cateto adjacente, eu multiplico por um cosseno, vezes cosseno do ângulo. Tá? Se eu estiver procurando um cateto oposto, eu multiplico por seno do ângulo. Então aqui, isso aqui era um cateto adjacente, estava colado no ângulo, então eu pego o vetor que eu tinha, o P, cosseno do ângulo. Isso que está aqui na frente é o cateto oposto, então eu vou fazer P vezes seno do ângulo. Tá? Então eu teria na minha decomposição aqui para baixo, assim, P cosseno do ângulo, e aqui nesta direção, na direção do movimento, aqui assim, eu teria o P seno do ângulo. Tá? E a gente troca os eixos, tá, pessoal? A gente vai chamar aqui de eixo Y e aqui de eixo X, direção X. Tá? Então, na direção Y, só tem duas forças. A força normal e o P cosseno do ângulo. Então, neste caso aqui, ao equilíbrio, a força resultante na vertical inclinada aqui vai dar zero. A gente vai ficar com força normal menos P cosseno do ângulo igual zero, porque a resultante nessa direção é zero. Tá? Então a força normal é P cosseno do ângulo. Tá? E não é igual ao peso mais. Tá? É P cosseno do ângulo. Já na direção X, na direção horizontal, nós teríamos simplesmente que a força resultante vai ser igual ao P seno de alfa. P seno de alfa. Tá? Isso aqui é na direção X e isso aqui é na direção Y. Tá? X e Y. Isso só para mostrar para vocês que nem sempre a força normal é igual ao peso. Tá? Nem sempre a força normal é igual ao peso. Algumas vezes ela não vai ser igual ao peso. Bom, eu estou apresentando as forças porque a ideia é olhar depois um exercício mais completo, onde aparecem algumas dessas forças, e a gente vai resolver usando a segunda lei de Newton para encontrar valores de força, valores de aceleração. Tá? Quais foram as forças que a gente já viu até agora? A gente viu a força peso, uma força de resistência do ar, que pode aparecer ou não nos exercícios, e a força normal. A outra força que eu queria apresentar para vocês é a força de tração. Força de tração.
sempre que houver cordas, fios, cabos e outros esticados por alguma força, tá? Nos fios haverá uma força de tração. Na verdade, em cada ponto da corda haverá uma tração. Vamos pensar assim: tem um corpo aqui e tem alguém puxando um fio que está preso até o corpo desse jeito com uma força aqui de 5 newtons. Tá? Alguém está puxando esse fio aqui. Então, se eu pegar esse ponto aqui do fio e cortasse o fio, ia aparecer para o lado de cá, para equilibrar o sistema, uma força de tração, que eu vou chamar de T, e no outro lado, tá? Vou pegar só um pedaço do fio assim, F, 5 newtons. Como a corda não se movimenta, a tração ficou igual 5 newtons. Tá? Se eu cortasse esse pedaço aqui do fio, e aqui estava sendo aplicado 5 newtons, a tração vai atuar deste lado aqui, ó. Tá? Na realidade, a tração atua sempre para os dois lados, tá? Então aqui, ó, uma tração T desse lado, e desse lado aqui no fio, uma tração T também. Tá? Então a gente diz que o fio está tracionado. Se aqui é 5 newtons a tração, aqui também vai ser 5 newtons, aqui também vai ser 5 newtons. Tá? Se pensar só o corpo, o que o corpo vai sentir? O corpo vai sentir uma força para cá, que é a força de tração, que também é 5 newtons. Então, se houver um fio esticado, cada parte do fio vai sofrer uma força de tração, que a gente vai chamar de T. Se a gente pensar nos fios, as trações é sempre da corda para fora, tá? O sentido aqui é para fora. E se a gente pensar nos corpos, é dos corpos em direção à corda. Tá? Então aqui no corpo, a corda puxou para cá com 5 newtons, vai aparecer uma tração de 5 newtons nesse sentido. Nos fios, as trações são para os dois lados, tá? De oposição, um para a direita e um para a esquerda. Tá? Então, na realidade, o fio transmite a força até chegar lá no corpo. Tá? Apliquei 5 newtons aqui, o fio, a gente considera um fio com massa muito pequena, porque se tivesse massa poderia entrar aí a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, tá? Massa muito pequena e também um fio que não estica, tá, pessoal? É um fio inextensível, ele não aumenta de tamanho. Tá? E aí a gente tem uma tração que fica igual dos dois lados do fio, e lá no corpo ele foi transmitido desde lá do início até chegar no corpo. Feito isto, vamos resolver um exercício onde a gente tem dois corpos sendo unidos por fios e puxados por uma determinada força. Tá? Como é que a gente vai resolver? Então aqui, exemplo. Encontre a aceleração do sistema e a tração
no fio entre os corpos A e B da figura. Então tem um corpo A, assim, vamos colocar 10 quilogramas. Ele está unido por um fio a um corpo menor de 5 quilogramas. E aqui ele está sendo puxado por uma força de 30 quilogramas, 30 newtons. E ele está deslizando sobre uma superfície sem atrito. Aqui é liso, tá? Liso. A outra força que a gente vai ver mais adiante é a força de atrito. Tá? 30 newtons, quer saber a aceleração. Como é que vai resolver? Primeira coisa que a gente faz é identificar nos corpos cada uma das forças que estão presentes. Então tem o corpo de 10 kg, tem massa, tem peso, peso aqui para baixo. Vou chamar de P1. Por quê? Porque tem um outro corpo, então vai ter um peso diferente. Tá apoiado sobre uma superfície, tem força normal. Força normal 1. Tem um fio esticado? Tem. Então no corpo, tá pessoal? Não estou falando no fio, estou falando no corpo. Tem para cá uma tração que eu vou chamar de T. Tá? Não tem mais nenhuma força que eu possa vislumbrar olhando para essa figura. Neste outro corpo tem o força-peso, P2, porque a massa é diferente. Vai ter uma força normal 2, que atua para cima. Tem um fio esticado para cá, então aqui tem tração. Ao longo do fio a tração é a mesma, então do lado esquerdo é T, do lado direito também tem que ser T, não pode colocar T2, tá? Nem T1, nem T2. E essa força aqui, vamos supor que ela esteja atuando diretamente no corpo. Tá? Mas se pensar um fio aqui, o fio vai transmitir a força até chegar lá. Tá? Bom, então na vertical nós teríamos normal 1 igual peso 1, porque a força resultante é 0. Então força normal 1 é igual ao peso 1, que é 10 kg, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força normal 1 dá 100 newtons. Da mesma forma, força normal 2 vai ser o peso 2, vai ser a massa 2, 5 kg, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, o que dá uma força normal do corpo 2, 50 newtons. Tá? Então aqui a força normal menos o peso dá 0, ou seja, a força normal é igual ao peso. Essa força aqui não está inclinada, não é um plano inclinado, tá? Não tem nenhuma outra componente de força vertical sobre esse corpo. Tá? Bom, então na vertical a gente já resolveu. Isso tudo que eu resolvi aqui embaixo é na vertical. Isto e isto. Na vertical. Vamos ver o que acontece na horizontal. Então na horizontal eu tenho... esqueci de colocar o corpo A e B. Esse aqui é o A e esse aqui é o B. Na horizontal... para o corpo A, eu só tenho uma força de tração. Então, no corpo A, eu tenho força resultante é igual, só tem uma força, tração. Isso aqui é da horizontal. Força resultante é igual tração, e isso é igual massa do corpo, massa do A, vezes a aceleração. Então eu tenho que tração é igual a massa do A, que é 10,
vezes a aceleração. Tem uma primeira equação. Tá? No corpo B, o que vai acontecer? Eu tenho duas forças. Eu tenho uma força de 30 newtons para a direita e uma T para a esquerda. Então, força resultante é 30 newtons para a direita menos a tração, que vai ser igual massa do B vezes a aceleração. A aceleração de ambos é o mesmo, tá, pessoal? E essa aceleração fica claro de verificar que ela aponta para a direita, tá? Por isso que eu estou fazendo 30 menos tração, tá? Por isso que eu estou fazendo 30 menos tração. Se ela apontasse para a esquerda, eu ia fazer tração menos 30. Então é a força na direção da aceleração menos aquela que está em sentido contrário. Tá? Sumindo aqui com a força resultante, eu fico com 30 menos T igual, coloco a massa do B, que é 5, vezes a aceleração. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. E aí, para resolver e encontrar a aceleração, o que a gente faz é um sistema de equações. T igual 10A, 30 menos T igual, vou botar o igual embaixo do igual, tá? 10A igual embaixo do igual, 5A. E a gente faz por adição. Soma tudo que está à esquerda da igualdade, T menos T, dá para cortar esse termo, fica 30 igual 10 mais 5, 15 vezes a aceleração. Então o A, passa o 15 dividindo, o A vai ser 30 dividido por 15, o que é 2 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tração, eu posso usar qualquer uma dessas duas equações aqui. Eu vou usar a primeira, então eu tenho que T é 10 vezes o A. Então aqui 10 vezes 2, o que dá 20 newtons. Tá bem, pessoal? 10 vezes 2, 20 newtons. Então a tração no fio entre os dois corpos é de 20 newtons. Tá bem? Para finalizar, vamos fazer um exercício que envolve uma roldana. Tá? Depois eu proponho mais alguns aí para vocês. Tá? Então a ideia sempre do exercício é encontrar tração, encontrar aceleração, encontrar pesos, encontrar forças normal e assim por diante. Tá? Nesse aqui eu vou estar preocupado em achar as forças normal, aceleração, tração. Eu só vou escrever o seguinte: roldana cujo eixo é fixo, ela só muda a direção da força. Só muda a direção da força. Se o eixo não for fixo, ela pode até alterar o valor da força, tá? Aí seria uma roldana chamada de roldana móvel. Então eu estou pensando numa roldana desse tipo aqui, assim, ó, tá? Tem um corpo apoiado sobre uma superfície aqui. Vamos colocar 20 quilogramas. Aqui é liso, sem atrito, tá, pessoal? Então ele desliza facilmente para cá. Um fio. Aqui eu coloco uma roldana, tá? E aqui para baixo tem um outro corpo de 5 quilogramas. Tá? Quero saber qual a aceleração, qual a tração no fio que está esticado.
Tá? Então aqui vamos identificar as forças. Tem força-peso nesse aqui, P1. A gente já sabe calcular. É a massa vezes a gravidade. A gravidade é 10. 20 vezes 10 vai dar 200 newtons. Tá? Tem a força normal aqui para cima. Força normal 1. Como não tem nenhuma força na vertical, a normal 1 é igual a 200 também. 200 newtons. Tem força de tração para cá. E aí chegou a roldana. Essa roldana tem o eixo que está fixo aqui, ó. A roldana pode girar no eixo, mas ela está fixo. Então só altera a direção da força. Neste ponto aqui sobre a roldana, teríamos uma tração para cá, aqui uma tração para cá e aqui uma tração para cima. Tá? E ainda temos aqui o peso do segundo corpo, que eu vou chamar de P2, que a gente também sabe calcular. Massa vezes aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade é 10. 5 vezes 10 dá 50 newtons. Se aqui é uma superfície lisa, não importa qual massa eu coloque desse lado, o sistema sempre vai puxar essa massa para a direita. Eu posso colocar 5 gramas aqui, e como a superfície é lisa, ela vai puxar aquela massa para cá. Então a aceleração está para cá, e aqui em cima a aceleração está para a direita. Tá? Por que colocar um sentido para a aceleração? Porque é assim que a gente vai montar as nossas equações. Tá? Então no primeiro corpo, vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de B. No corpo A, só tem uma força na horizontal, que é a tração. Então eu vou ficar com tração é igual massa do A vezes a aceleração. Ou seja, a tração é igual massa do A, 20 kg, vezes o A. No corpo B, e aí que vale agora analisar o sentido da aceleração, eu pego a força que está no sentido da aceleração menos a que está em sentido contrário à aceleração. Então, vou fazer aqui 50 newtons menos a tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Ou seja, eu tenho a massa do B, 50 menos T é igual a 5A. Então nós temos duas equações e duas incógnitas. Vamos resolver montando o sistema e resolvendo esse sistema. Então eu tenho T igual 20A, 50 menos T igual 5A. Dá para cortar aqui por adição, né, pessoal? Soma a de cima com a de baixo. T menos T dá 0, fica 50 aqui, igual 20 mais 5, 25A. Então o A é igual 50 dividido por 25, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu quero a tração é 20A, 20 vezes o A, ou seja, 20 vezes 2 vai dar 40 newtons. Tá bem? Então tem aí exemplos nos quais a gente está fazendo a aplicação da segunda lei de Newton. Primeiro identificando as forças, depois olhando cada força em cada corpo, corpo 1, corpo 2. Se tiver 3 corpos, olha lá o corpo 3. Cada corpo vai dar uma equação, monta um sistema de equações, resolve, acha a aceleração e acha o que o sistema está pedindo. Tá?
Dúvidas, vocês guardem para a próxima aula síncrona, que não vai ser ainda na semana que vem, porque na semana que vem a professora de História vai pegar a aula dela de volta, tá? Então vocês guardem para perguntar para mim, ou perguntem pelo WhatsApp também, né, pessoal? Nós vamos ter lá a aula síncrona somente lá no dia 29 de setembro. Tá bem? Tenham um bom dia e até a próxima, tá, pessoal? Tchau, tchau.